ações que devem anunciar dividendos ainda em julho e até o dia 2/8 também. Nós vamos falar o quanto essas empresas ainda podem anunciar. Bem-vindo ao canal Top Ações. Deixa o like nesse vídeo e considere aí se inscrever no canal também para você não perder a trajetória dos meus investimentos e dessas ações perenes de baixo que a gente costuma acompanhar bastante aqui, tá? Então nós vamos falar aqui primeiro do mapa do dividendo inteligente, depois vamos ver aí os dividendos, tá? Então a gente tem a Transmissão Paulista, que costuma anunciar dividendos 4 vezes ao ano e deve anunciar em julho, né? Ela não anunciou de abril, a gente já sabe, teve parte antecipada em 2021, teve parte aí também por conta do reperfilamento RBC que atrapalhou um pouquinho, né? Enfim, o de julho deve ser anunciado, já vou comentar sobre quando. Nós temos aqui a Engie, costuma anunciar também 4 ou 5 vezes ao ano, em julho é uma das vezes que ela anuncia dividendo. Na sequência, nós temos aqui o Santander, que também anuncia aqui 5 vezes ao ano, em julho é uma das vezes que anuncia. Na sequência, nós temos também a Porto Seguro, né, que costuma anunciar 3 vezes ao ano, e julho é uma das vezes que anuncia. E na sequência, para finalizar, nós temos a Petrobras, que costuma anunciar 4 vezes ao ano, em agosto, mas ela deve anunciar no finzinho de julho, como nós já vamos ver agora, tá? Então, assim, a Petrobras, no caso aqui, é a única não best de Barça, o resto é tudo best de Barça, mas a Petrobras que vai anunciar o maior dividendo aí dessas empresas aqui, dividendo bem gordo. Lembrando que a gente comprar a ação antes do anúncio do dividendo é interessante para aproveitar uma possível valorização que as ações têm depois de anunciar, todo mundo corre aí atrás do dividendo, tá? Então a gente vai falar aqui de quando elas devem anunciar, começando com a Engie, que deve anunciar no dia 2/8, tá? Junto com o seu resultado trimestral, que é feito aí após o fechamento. Deve vir o anúncio do dividendo. A gente vê que é uma empresa que, entre oscilações dos dividendos, ela vem conseguindo um certo aumento, né? Ela consegue crescer e pagar bons dividendos. Ela tem aqui, ó, no ano passado foi no dia 16/8 a Datacom, então assim que ela anunciar já deve vir a Datacom e 2, 3 meses depois o pagamento aí, né? Nós já vamos falar do yield, quanto que será. E falando das cotações da Engie, ela veio de uma certa alta, né? E agora ela está nesses zigue-zagues aqui. E eu considero bom momento de compra uns 40 e 50. Ela pode até eventualmente vir a cair mais, mas com o fim da crise hídrica, elas controlando aí na questão da dívida, o IGPM, é um pouco difícil ela visitar valores muito baixos. Então, 40 e 50 para quem gosta da empresa, acredita nos seus projetos de crescimento, me parece ser muito interessante, tá? No caso da Engie, já vou mostrar o dividendo, eu vou usar as minhas projeções, tá? O Santander também deve anunciar dividendos no dia 28/7, ou talvez 1 ou 2 dias antes, ou seja, deve vir nessa semana. Provavelmente, eu acredito até que vai ser junto com o resultado trimestral, antes da abertura, né, do mercado, mas pode vir a ser um pouquinho antes aí. Então, nessa semana deve vir o anúncio de dividendos. A gente vê que ele costuma anunciar aqui, ó, no dia, o Datacom logo em seguida, dia 4/8, e o pagamento também é bem próximo, tá? E quando a gente fala de cotação, o Santander vem caindo bastante, né? Onde o mercado tem bastante medo aí da inadimplência, né? E, assim, realmente é verdade, vai ter problemas com inadimplência, mas talvez essa queda tenha sido exagerada. Para quem pensar no longo prazo, seria uma bela de uma oportunidade. Talvez aqui, quem sabe ele visite aqui os 26,20, um pouquinho mais de queda, ele vai visitar esse valor aqui lá do passado. Mas assim, tá um bom preço já, né? Para quem pensar no longo prazo, no curto ele pode vir a cair, né? A inadimplência pode inclusive surpreender negativamente nesse trimestre. A gente vê SAMB3 mais ou menos similar, né? Entre zigue-zagues aqui, depois engata novas quedas aqui bem longas, né? E falando dos dividendos do Santander, nesse caso a gente vai usar as projeções do AGF+, que tem aqui o dividendo de 2,47, né? A empresa já pagou 1,82, nós vamos então por lá direitinho quanto falta pagar. E agora a gente tem a Transmissão Paulista, uma ação que eu cubro bastante aqui no canal. Se você investe na Transmissão Paulista, vale a pena você se inscrever. Vou deixar o card aqui em cima e nos vídeos aqui no comentário. Tudo a análise completa que eu fiz da empresa, do setor, aí vale bastante a pena, tá? E aí nós vamos falar então que o dividendo dela deve ser anunciado no dia 28 de julho, tá? Provavelmente junto com o resultado trimestral. E aí, então, os dividendos dela geralmente costumam ser anunciados um pouquinho antes, a Datacom também aqui no comecinho do mês, né? Só que acontece, né? Ela teve aí esse leilão de transmissão, também deve ter atrasado, e aí ela deve anunciar junto com o resultado trimestral. Existe a chance dela não anunciar? Existe, mas dessa vez eu acho que deve vir o anúncio sim, tá? Então a gente vê aqui
as cotações, né, que dela vinham bem lá no passado, e aí começaram a oscilar nesse ano por conta do RBSE, que a gente já esperava isso, e depois veio o quê? A nota técnica, a gente não esperava, já comentei bastante aqui no canal, né? Não tem problema, não é o fim do mundo, o mercado já precifica o pior cenário, dando tudo certo, a ação tem mais chance de subir, e se for confirmada a nota técnica, vai cair pouca coisa, capaz até mesmo de parar nos 22,20 uma possível queda, né? Aí nós temos a Petrobras com múltiplos muito interessantes, né? Muito lucrativa, uma empresa que está fazendo esse processo de desinvestimento, está fazendo todo o foco, né, no core business dela, está se reestruturando em relação à dívida já, né? Tá bem bonitinha. Ela até que tem uma crítica nela que eu acho que ela tinha até que diminuir um pouco o dividendo e investir um pouco mais nela mesma, mas enfim, uma empresa muito aí competente, mas não é nem esse o problema dela, o fato aí de pagar muito dividendo, e sim o fato de político, né? A qualquer momento pode vir uma intervenção. Assim que ela anunciar um dividendo gordíssimo, nós teremos aí com certeza comentário de Lula, Bolsonaro e talvez até o Ciro aí falando besteira, o teuzinho aí sempre, né? Então nós temos aqui a Petrobras, então, com o anúncio do resultado trimestral dia 28 de julho, que deve vir aí, né, no fechamento de resultado, deve vir o anúncio do dividendo junto. As próprias corretoras estão falando isso, né? Elas estão estimando aqui 14 a 20% de dividendo em um único trimestre. Inacreditável, né? Inacreditável isso. Tem várias elas aqui precificando valores similares, tá? De dividendos, mas a gente vai até simular aqui com o próprio dividendo aqui da Credit Suisse, tá? Então, dividendos aqui gordíssimos na Petrobras e algum risco político, mas a ação ainda com essa alta toda está barata, né? Por conta dos seus pares aí. Ela estava ridiculamente barata, subiu por causa do petróleo, dos resultados, mesmo assim ainda continua barata, está oscilando aqui em cima, né? Na verdade, sem grandes intervenções ainda, só mais falácia do que fatos aí graves, né? Mas enfim, troca de presidente toda hora, essas coisas também não é muito agradável, não deixa de ser uma interferência muito ruim para a longevidade do planejamento da empresa, né? E falando da Porto Seguro, ela deve anunciar dividendos, normalmente ela costuma anunciar em julho aqui, né? Às vezes em junho, mas dessa vez eu acredito que deve acabar anunciando junto com o resultado trimestral, mas não há garantia, né? Talvez aqui no dia 4 ela deve anunciar os dividendos, tá? Junto com o resultado trimestral. E assim, a Porto Seguro, ela tende a ter um resultado não tão bom. Então, assim, talvez ela até caia um pouco mais, vamos aí ver com calma, mas assim, é esses preços que ela está muito barata. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela estava nas mínimas até há pouco tempo, né? Deu oportunidade gigante de compra, subiu, ainda está muito barata, na verdade. Eu tinha traçado esse preço aqui, 18,10 como excelente. Ela está de novo aqui, tentando voltar a ficar nos zigue-zagues aqui, né? Se o resultado for minimamente aí bom, ela já vai ficar por aqui, porque os planos da empresa são muito interessantes. Ela está aí investindo, né, numa diversificação bem legalzinha, mas a gente está vendo aqui as pressões das margens por conta dos custos automotivos, das peças, né? Tudo aquilo que eu já venho narrando. Tem a própria a inadimplência que pode pegar o lado financeiro da Porto Seguro. Então, ela está num momento um pouquinho complicado, mas é um banco, uma corretora, uma seguradora aí muito interessante, tá? Agora nós vamos falar dos dividendos que devem ser anunciados, então, né? A Petrobras deve anunciar, então, nessa casa aqui de dividendos, segundo as corretoras, né, de 10 a 14 aqui o Credit Suisse, as outras ficaram muito próximas disso, dando então 32,8 a 36,8 no ano de dividendos, sem contar dezembro, ainda vai anunciar mais em dezembro, olha só, né? Ela já pagou aqui uma boa bolada, então o anúncio deve vir no segundo trimestre, dia 28 de julho, a Datacom deve ser em agosto mesmo, né? É a data que você tem direito a receber o dividendo. O Santander, então, 2,47 de dividendo, aqui daria 9% de yield, segundo a plataforma do AGF+, no ano 9%, e faltam 4,1% dividendo aqui dia 28 de julho, Datacom em agosto mesmo, e assim, tem uma ressalva aqui que dependendo da sinistralidade, da inadimplência, pode vir a diminuir esse dividendo, na minha opinião, tá? E nós temos a Transmissão Paulista, que é um dividendo previsto por mim de 7,9 no ano de exercício, mas então ainda falta 5,9, não foi pago nada. 28 de julho aqui é o resultado trimestral junto com o dividendo, que deve ser aí na próprio julho ou agosto, tá? Então nós temos na sequência a Engie, também um dividendo anunciado, não é previsto por mim, né? De 9%, previsto aí no ano, então 2 de agosto deve ser a data do anúncio, junto aí o dividendo Datacom também deve ser
no próprio mês de agosto aí, tá? E para fechar, nós temos a Porto com um dividendo aqui de 6% ao ano previsto por mim. Eu vou pôr um asterisco aqui, que dependendo da sinistralidade, dependendo aí da inadimplência, né? O setor financeiro sendo pressionado, o setor aí automotivo na questão das margens aí também sendo pressionado. Então, vamos ver como é que vai sair, se ela não usufrui tanto assim da Selic como outras seguradoras também, né? Então, vamos ficar com calma, talvez seja um dividendo um pouco melhor, mas não tem problema. Por que não tem problema? Porque ela deve pagar dividendo muito melhor em 2023, 2024, então é longo prazo o jogo, né? Então tá num preço muito interessante, pode vir a cair um pouquinho dependendo se decepcionar o resultado, mas não tem problema, uma ação que tá barata aí. 4 de agosto é do anúncio do dividendo, provavelmente, né? Pelo que eu tô apostando. Datacom provavelmente em agosto também. Faltaria então 3,6 aqui de dividendo para ser pago aí no ano na Porto Seguro. Não se esquece de deixar o like e comenta. Você tá de olho em alguma dessas ações? Um abraço e até o próximo. Valeu!